Bom, pessoal, vou mostrar um exemplo, né, de como que a gente consegue construir um gráfico, né, no GeoGebra. O exemplo que eu vou fazer com vocês vai ser o exemplo que eu fiz na sala, na nossa última aula. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem fazer um gráfico semelhante a esse dos slides, tá? Então, o que a gente quer é fazer um gráfico que representa, na verdade, que relaciona, né, o mês e o valor em conta naquele mês, né? Então, a gente tem que basicamente transformar os dados dessa tabela em um gráfico no GeoGebra. Bom, eu vou usar aqui a versão do GeoGebra online, tá? Então, a gente digita, né, no Google GeoGebra e a opção que eu vou clicar é essa daqui, tá? Do GeoGebra clássico, ok? E aí, o que que eu quero falar para vocês? Vocês podem, assim, se vocês clicam assim com o mouse, segura e arrasta, vocês podem estar movendo a janela de visualização para a área de interesse de vocês, tá? E aí, uma outra coisa que eu gosto é de aumentar o tamanho da fonte, porque percebe que os números estão muito pequenos. Então, eu clico nessas três barrinhas e aí eu vou em configurações. E aqui em tamanho da fonte, eu costumo marcar essa daqui de 24, que eu acho que aumenta um pouquinho sem os números ficarem um sobrepostos no outro, tá? E aí, a gente tem que plotar os pontos, né, no GeoGebra. Então, a gente tem que transformar em pontos os valores da tabela, esses valores aqui. Então, como que a gente faz isso, né? Então, a gente começa aqui, a gente abre um parênteses, tá? Então, é só digitar mesmo Shift e a opção de que tá para abrir o parênteses, que ele já abre e fecha o parênteses. Então, no mês 0, a pessoa depositou R$100. Então, eu entrei aqui na minha entrada, é só clicar com o mouse e começar a digitar. Então, 0,100, tá? Tá bom, mas cadê esse ponto, né? Então, perceba que para todo ponto, esse 0 aqui é a largura, né, que o ponto tá, e esse 100 aqui é a altura. Então, a gente ainda não tá, né, no 100. Então, a gente vai ter que chegar lá no nosso valor 100. Então, rolando a tela lá pra cima. Vou mostrar uma outra opção também que vocês podem trabalhar. Então, percebe que o nosso ponto ele já apareceu aqui? Tá. Uma outra opção, uma outra coisa, na verdade, que vocês podem fazer para ajustar o jeito de visualizar as coisas é vocês tentarem mexer com isso daqui, que a gente clica com o botão direito do mouse, e aí você vai em opção eixo, e aí é só você passar o mouse sobre ela, que aí vocês podem estar mudando a escala, sabe? Então, eu coloquei aqui uma de 1/5, e aí vocês podem dar ou diminuir aqui o zoom um pouquinho, e aí vocês percebem que o gráfico de vocês acaba ficando aqui 1/5, um quadradinho, só que aqui tá andando de 5 em 5, tá? Então talvez melhore a nossa visualização, mas isso é questão de teste, vocês têm que ir testando e ver qual que é a configuração que fica melhor para vocês estarem visualizando o gráfico de vocês, tá? Outra opção também aqui, ó, é clicar com o botão direito, aí vocês vão em janela de visualização. Então, aqui a gente tem
de qual e qual valor que vocês vão começar a mostrar o eixo X, o eixo Y. Então, aquela escala que eu mexi com vocês também conseguem mudar aqui. Então, se vocês clicam aqui na aba do eixo X, então vocês podem mudar aqui. Então, aqui nessa parte aqui, se vocês quiserem mexer com distância, quando vocês quiserem usar o GeoGebra para usar funções assim no futuro, que usam em termos de pi, vocês podem estar mudando a distância aqui, mas aqui a gente vai considerar uma distância unitária mesmo, tá? Então, isso aqui é só a título de curiosidade. Então, o que a gente tem que fazer é ir marcando aqui os nossos pontos. Vou diminuir aqui só um pouquinho, tá? Então, aumentando e diminuindo aqui o zoom, vocês conseguem ver o jeito que fica melhor para vocês olharem, né? Então, agora a gente precisa de entrar com os pontos, né? Os demais pontos. Então, no mês 1, ele ganhou 5% de R$100. Então, o valor em conta no mês 1 foi para R$105. No mês 2, ele ganhou, né, 5% dos 105 que tinha no mês anterior. Então, o valor foi... Ele ganhou 5,25, então o valor foi para 110,25. Então, o marcador de casa decimal não é vírgula aqui, então é ponto, tá? A vírgula que separa, tipo, o eixo X e eixo Y. Então, percebe que os pontos estão aparecendo aqui. Então, no mês 3, ele foi para 115, né, e 76 centavos. E aí, a hora que vocês terminam, vocês dão Enter que o ponto aparece, tá? 4,121, né, e 55 centavos. E depois, o último ponto, no último mês, foi para 127,63 centavos, tá? Outra curiosidade é a seguinte: aqui, ó, você pode clicar, né, com uns 3 pontinhos aqui. Então, se você digitou algo errado, você pode estar apagando aquela entrada. E aqui nas configurações também vai abrir uma aba aqui, ó, que se você quiser, por exemplo, exibir rótulo, ele deixa de aparecer o nome lá, tá? Tá vendo que o F some? E aí, aqui vocês também podem mexer com a questão da cor, do ponto. Então, se você quer que ele fique verde, ou se você quiser manter, né, no azul, então fica desse jeito aqui. Agora, outra coisa que eu pedi para vocês é entrarem com a função, tá? Então, a gente viu na nossa aula que a nossa função f de x, aqui eu vou usar x, lá nos slides tá t. Só tô trocando o t por x aqui. Então, a gente viu que uma função exponencial que começa lá com o valor inicial, então R$100 que você investiu vezes 1 mais, né, a nossa taxa de juros, que no caso aqui é 0,05. Então, peguei a taxa que era 5% no exemplo, dividi por 100 e deu 0,05. Aí no caso de vocês, vocês têm uma taxa lá de 0,88, então vocês têm que pegar o 0,88 e dividir por 100, que vai dar um valor, eu acredito que é 0,0088, tá? E aí vocês vão elevar a x. Como é que a gente faz para levar? Clica Shift, circunflexo, ou o chapeuzinho, né? E digita o x aqui. Percebe que a função apareceu aqui pra gente? Só que tem uma coisa meio estranha aqui nessa função, que a gente tá falando de tempo. Então, não faz sentido essa parte aqui negativa da função. Então, a gente tem que... Aí vocês dão um Enter ali, né? E aí a gente tem que tentar dar um jeito de sumir com essa parte negativa. Então, a gente usa um truque aqui. Outra coisa interessante é que se você clica sobre esse círculozinho aqui do lado colorido da entrada, a entrada some, aqui ela aparece. Então, a gente vai sumir. A função vai ficar definida, só que essa função não vai aparecer. A gente vai usar uma outra opção, que a gente vai mandar ele imprimir essa função só para valores maiores que 0. Então, a gente faz isso aqui, a gente digita se, e aí vai aparecer essa condição, a gente clica nessa primeira opção, você digita a condição, então se o x for maior ou igual a 0, então maior você digita shift, o sinal de maior, e depois clica o igual, que ele já transforma no sinal que vocês querem. Se for maior ou igual a 0, então ele vai
lá e vai plotar, né, o valor de f de x. Então, ele vai fazer isso para todos os x maiores ou iguais a zero, e aí vocês têm a função. Outra coisa que dá para fazer, vocês clicam sobre a função, clica aqui com o botão direito do mouse, clica aqui em configurações, vocês conseguem até mudar, tipo, a cor da função, o estilo, o tamanho, sabe? Opacidade do traço, então vocês conseguem mudar aqui se vocês quiserem uma coisa pontilhada. Então, às vezes vocês conseguem estar mudando aqui o valor da função de vocês, tá? Então, é isso, é assim que a gente constrói um gráfico, tá? No GeoGebra. E acho que é isso mesmo.